legal. E essa questão que nem ele tava falando de morrer e tal, esse processo também depende muito do seu processo espiritual evolutivo. Por exemplo, uma pessoa que morreu de uma forma que assim não fez o seu caminho, ela vai chegar lá, ela ainda vai ter que aprender para poder vir para cá de novo. Exatamente. E tem alguns espíritos que eles não querem, não aceitam vir para cá. Sim. Então, assim, o processo evolutivo para quem não quer sempre vai ser mais rápido do que para quem já é evoluído, que já entende e não precisa vir para cá. Isso depende. Vezes, Vamos fazer uma analogia. Imagina que o universo é uma escola, a Terra é uma das salas de aula e o corpo é uniforme, né? Então você tem que cumprir um ano letivo, vamos chamar que é a tua vida. Então o que acontece com a pessoa que suicida? Por exemplo, você entrou em fevereiro, aí que ele queira chegar. Tem que ter a média até dezembro, que é a média do ano letivo, para você ter a nota média. O que é o suicida? Alguém que saiu do curso no meio do ano. Como é que vai completar a média? Vai haver necessidade de completar a média mais à frente. Então, o suicídio é o aluno que desceu e não cumpriu o ano letivo. A vida, tudo que tinha que passar, uma carga ficou, vai ter, talvez tenha sido por isso que você perguntou, há uma necessidade de vir completar esse processo. E acontece muito também, né, que é bastante interessante, que é o seguinte: quando a pessoa ela morre, ela tem um aprendizado do lado de lá como daqui. Então ela não evolui só quando ela está encarnada. Ela continua o processo evolutivo dela. Sim, quando ela está porque a vida é dinâmica, a vida não para, tudo é energia. Então, aquela história que você desencarnaria, ficaria tocando arpinha no céu, na saída do corpo eu nunca vi nada disso. Eu vejo espíritos, pessoas desencarnadas em atividade, estudando, trabalhando e evoluindo nesse enorme universo de Deus. Então o que acontece? Existem estudos e evoluções do lado de lá, Peter. Só que tem um detalhe, o teste é aqui dentro. Deixa eu dar um exemplo. Um nadador, que ele pode ser ótimo, ele faz o teste, a prova é dentro da piscina, mas o treinamento é fora, musculação, atividade física, alimentação, técnica, estratégia. Agora a prova é dentro da piscina. Ele passa muito mais tempo fora do que dentro. Mas ele evolui fora também. Então eu acho que o tempo que a gente está do lado de lá toda a preparação, estratégia, mergulha na piscina e vamos ver agora se você é capaz de fazer lá o que você está propondo aqui. E aí é que está o processo nosso de evolução. A gente desce para cá e raramente consegue completar, porque nós oscilamos muito, a gente tem qualidades dentro e defeito, e às vezes a gente vacila e deixa de fazer o que a gente veio aprender. E sendo que isso que a gente veio aprender, o nosso cérebro não sabe porque ele é dessa vida, mas uma parte dentro de nós sabe, vem pela intuição. E essa intuição não funciona quando a gente está muito agitado. Na hora da meditação vem os insights. Por isso que quem medita tem mais insights, porque deixa o cérebro mais calmo e é como se uma parte de dentro dela, que já vivia antes do corpo... A percepção fica maior, né? E outra coisa, nenhum de nós nasce, a gente já estava vivo antes. A gente entra no corpo, em algum ponto da gestação. Como funciona isso? Então, veja, Felipe, você estava vivo como um espírito do lado de lá. Antes de eu nascer como o Felipe. Você vem e encaixou num feto dentro da barriga da tua mãe. É esse corpo onde você está agora, tá? Então, eventualmente, na hora que o teu corpo cair, que é o chamado morte, o que vai acontecer? Você vai sair. Veja, um dia você entrou, um dia você... Mas é a minha escolha entrar naquele corpo? Aí é que tá. Isso varia de acordo. Vamos usar o exemplo de novo da escola. Né? Vamos usar o exemplo da escola. O aluno que percebe que ele tem que tirar nota boa, ele mesmo vai para a escola, por evolução. O aluno rebelde quer matar a aula. Aí o pai tem que levar ele. Quando você é pequeno, você vai chorando para a escola, a mãe levando. Você virou adulto, você vai sozinho para a faculdade. Então, seres avançados, como você está falando, eles observam aonde que eles podem aprender e eles mesmos escolhem a descida. Agora, quem não tem esse nível para controlar a si mesmo, tem um mentor espiritual que fala, vamos programar a descida, porque isso que você quer não é o melhor para a tua evolução. Você vai ter isso aqui. Então, a experiência ela é dada de acordo com a necessidade. Quem é avançado já percebe isso e começa a programar. Quem não é avançado, alguém mais avançado vai programar. Igual o pai levou a gente para a escola. É mais ou menos isso que você está falando. Por isso eu não nasci neto nem filho do Silvio Santos. Depende, né? Porque, veja... Você parece com o neto do Silvio Santos. Por exemplo, agora você vai gostar dessa. Olha, o Peter me pagou... O Peter me pagou uma grana para eu falar o que eu vou falar agora, viu, Felipe? É o seguinte, o André Luiz, lá na série Nosso Lado Chico Xavier, ele dizia que uma das provas mais difíceis que tem é o espírito encaixar aqui, são duas, com muito dinheiro disponível, porque não exercita a consciência na dificuldade. Sim. E a segunda,
ocupar um corpo muito bonito ilude a consciência em relação somente à aparência e às coisas. Então, muitas vezes, espíritos avançados escolhem encaixar de uma forma mais humilde, como o Felipe. Exatamente. Você me pagou para eu falar isso. Não, e o pior que eu passei, viu, Sara? Revelado. Eu passei muitos anos achando que eu era melhor que os outros, por causa que eu era muito bonito. Eu imagino o espírito do Peter falando assim, caralho, tem que reencarnar como alguém bem feio. Pra mim ter noção como a situação é difícil. Como ele Aí ele fala, Modo eu vou hard. escolher uma Vai no pessoa pra hard. ser feia demais. Olha, se Eu vou no você, Peter. se você der muito dinheiro para uma pessoa e ela crescer nisso, a força de vontade dela fica fraca, porque ela não consegue. Sim. É claro que eu não estou Sim, generalizando. tem sentido também, né? De alçar. né? Exatamente. O aluno ali na prova, ele desenvolve o caráter, a força de vontade. Então, num planeta desse, com tanta dificuldade, alguém descer e ter muito dinheiro à disposição, é uma tentação, cara. Para ilusão, para o ego dela, para acumular posses e não coisas de caráter. E vou repetir, nem todo mundo é assim. Eu estou colocando que o poder da grana, A grande maioria. o poder político, o poder da ilusão da aparência, tudo isso Na engana verdade, a gente aquela quando a frase, gente está grandes aqui. poderes e grandes responsabilidades. Homem-Aranha, né? Grandes poderes, grandes responsabilidades. A gente Serve pra sabe isso também, né? que poder sem sabedoria desvia a pessoa da jornada. Então, a sabedoria é essencial. Alguém com sabedoria poderia ter o dinheiro e o poder para poder exercer o conhecimento. Mas isso é um pouco difícil nesse planeta, porque quando a pessoa tem muita grana, ela desvia, fica hipnotizada pelo poder daquilo ou pela beleza física que o tempo vai roubar. Porque o tempo vai tirar a beleza física e a juventude, porque o tempo passa. E uma coisa importante, nenhum de nós vai escapar de, em algum momento, o nosso corpo chegar ao final. Tudo que está vivo morre. Assim como a gente respira. Desprender daqui, Como, né? é uma roupa, né? uma hora vai terminar o tempo do corpo. Pode ser hoje à noite, pode ser daqui a 50 anos. A gente não sabe. O lance é, enquanto a gente está aqui, a gente não somente comer, beber, dormir, respirar, copular e morrer, mas pensar, sentir, se desenvolver, porque viver não é só isso. Porque senão na hora da morte nós não vamos saber como lidar, porque nossa mente vai estar condicionada só materialmente. Num plano espiritual que você não tinha noção, você vai tentar agir lá, Rafael, como você agia aqui. Isso não vai funcionar. Então, mais legal, estou na Terra, preciso viver a experiência daqui, aprender tudo que tem aqui, ser normal igual todo mundo. Agora, eu posso abrir horizontes para perceber que a vida não é só isso. E esses horizontes me ajudam a entender essa vida e as coisas que rolam. Isso aqui embaixo é uma loucura. É muito caótica a vida aqui embaixo, com tudo que acontece. Se eu não tiver uma noção espiritual para tentar entender isso, eu vou sofrer pra caramba, principalmente a perda, a questão da morte de alguém. Se eu tiver uma outra noção, eu vou sentir saudade da pessoa, mas eu sei que não terminou a vida dela. Simplesmente continua em outro plano. E esse tipo de coisa num planeta igual a Terra, isso não é doutrina. Estava falando para o Rafael, isso é consciência. E eu estava conversando com o Rafael antes, uma coisa muito séria que o Rafael falou. Espiritualidade não é religião, é estado de consciência. Não é onde você vai, uma doutrina. É o que você pensa, o que você sente, o que você é. E aí o Rafael estava falando, pois é, eu não gosto muito de religião, porque as pessoas adoram moralizar na religião. E aí eu falei para ele, qual é o ser humano que tem moral total para poder moralizar o outro? Todo mundo tem defeito. Então que as pessoas criam capas de moralidade dentro da religião para condicionar a moral do outro. Significa, você vai funcionar de acordo com o pacote que eu estou te dando. Espiritualidade não é isso, que a espiritualidade não aceita pacote, porque a espiritualidade é libertária. Então você pode ter uma espiritualidade legal e não frequentar lugar nenhum. É o teu jeito de ser. E mais vale, Felipe, um materialista que faz o bem do que um estudante espiritual que não faz nada. Não é o que a pessoa acredita, é o que ela é, o que ela pensa, pratica. O que ela sente, o que ela pratica. E eu penso também que, pra mim, seria ruim, por exemplo, eu não roubar esse pacote de balas aqui, porque senão Deus vai me punir. Eu acho que eu não quero roubar isso aqui porque não vou prejudicar alguém por mim mesmo, não porque... Isso se chama discernimento. Então, veja, fizeram uma pesquisa na Inglaterra, há uns anos, qual era o maior medo que as crianças até 4 anos de idade tinham. Assim, qual era o maior medo? Assim, sabe quem ganhou? Medo de Deus. Porque os pais toda hora, Deus te pune. Se você fizer isso... Então, no imaginário da criança, a ideia de um Deus despótico, olhando e que te joga no inferno, era o maior terror que eles tinham. Pra você ter uma ideia. Então, muitas religiões trabalham na base do medo.
seja que medo for. O medo da punição divina, o medo do capeta. É que o medo resolve imediato, né? Exatamente. Só que o medo dispara adrenalina, medo não de deixa controle, não né, deixa, na verdade. é um método de controle. Espiritualidade não pode admitir medo, porque não há raciocínio quando você está com medo. Nada é tabu, você pode questionar tudo. Agora, você respeita tudo também. Então, quando você está consciente e está tranquilo, não te incomoda o outro seguir alguma área ou não seguir área nenhuma. Sim. Porque quando você está feliz, você não enche o saco. Quando você está infeliz e fica de olho no outro, você vai encher o saco. Aonde a gente encontra isso? Num fanático de qualquer área. O fanático não tem abertura mental. Por exemplo, eu sou torcedor do Botafogo, no Rio de Janeiro. Está na Série B. E torcedor do Santos. O Botafogo e o Santos eram os times maiores aí da década de 50 e 60. Veja, o rival meu lá no Rio é o Flamengo. O Flamengo é o melhor time do país. Não é porque eu sou Botafogo que eu vou falar mal do Flamengo. O time deles está excepcional. O time do Atlético Mineiro também está bom. O Palmeiras está rateando. São os melhores do país. Então, como não há fanatismo, eu entendo personalidade, aquilo de conjunto. Agora, o fanático, não, aquele Flamengo não presta. Porque ele não consegue raciocinar de forma livre.